Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rony e hoje falaremos sobre frameworks web, ou seja, quais linguagens, quais bibliotecas ou frameworks nós podemos utilizar para construir aplicações web, beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta que surge é qual é a linguagem mais popular do momento para construirmos aplicações web? Será que é Java? Será que é o JS? Tá? JS é que é o logo da linguagem JavaScript, beleza? Seguindo, a gente chega aqui nesse gráfico que apresenta as linguagens mais populares e desde 2014, conforme aqui o site Octoverse do GitHub, tá? O JavaScript é a linguagem mais popular e certamente é a linguagem mais popular também para construções de aplicações para o web, porque em segundo lugar vem o Python, mas o Python a gente sabe que é utilizado bastante na pesquisa, né? Em aplicações desktop, o Java da mesma forma, né, usado para web, logicamente, com Spring Data, JEE, mas também é utilizado bastante em aplicações desktop, aplicações distribuídas, na pesquisa inclusive, e o TypeScript, que é uma linguagem, vamos dizer assim, recente, porque surgiu aqui em 2017 e houve um avanço em posições, né, de popularidade de 2017 até o ano corrente, e por conta disso ela se encontra em quarto lugar entre as linguagens mais populares, mas se for pensar em linguagens específicas para o web, o JavaScript está em primeiro, né? E o TypeScript estaria em segundo. São duas linguagens aí bem populares que a gente vai aprender nesse curso. E aqui ao lado estão os logos, né, do JS e do TS. Vocês podem acessar esse octoverse.github para vocês terem mais informações. Aqui está o site, que é a partir de 2021, né? E lá embaixo, mais para baixo, que tem algumas informações de quantidade de desenvolvedores no GitHub, 73 milhões atualmente. E mais abaixo ali a gente encontra então o gráfico das linguagens, onde podemos ver que o TypeScript é uma linguagem também tão popular quanto o JavaScript, que não fala em quantidades, né? Mas fala apenas em posições, mas está valendo. Prosseguindo, né, a pergunta que chega, o que é JavaScript? Será que JavaScript é a mesma coisa que Java? Aqui embaixo tem uma figura, só que ela está em inglês, tá? Então, Java está para JavaScript como RAM está para hamster. RAM é presunto, né? Então só tem as iniciais aqui, tanto quanto o Java e o JavaScript, eles compartilham apenas as iniciais, mas são linguagens totalmente diferentes, com sintaxes diferentes, semânticas e usos diferentes. O Java é bem orientado a objetos, o JavaScript é multiparadigma, ele suporta paradigma procedural, funcional e também a orientação a objetos. Esse nome se deu por conta da popularidade do Java em 95, quando surgiu o Java como uma linguagem multiplataforma que rodaria no Linux, no Windows, executaria em cartões, em automóveis, tá? Então naquela época, quando surgiu o JavaScript, eles embarcaram naquela onda, naquela fama do Java naquele momento e renomearam de LiveScript. Era Mocha também, Mocha LiveScript para JavaScript. Então, por conta disso que eles levam, né, essa inicial, esse prefixo, mas são linguagens totalmente diferentes, né? Até por conta disso aí que a gente vai ver com mais calma esta linguagem, beleza? E também o JavaScript é chamado de JS, tal como o TypeScript é chamado também de TS, né? Essa abreviação. Então, o TypeScript é uma linguagem open source criada pela Microsoft como um superset do JS. Então, ele faz uso das novidades do JavaScript, das versões mais recentes, e usa tipagem de dados diferente do JavaScript, onde ele é uma linguagem, né, multiparadigma, e a tipagem é dinâmica. Então você pode utilizar uma mesma variável para guardar um número, depois nessa mesma variável você guarda uma string ou um objeto. Então você não precisa declarar o tipo de dados daquela variável, daquele atributo. Esse atributo ele é dinâmico, ele se adapta ao valor que é atribuído a ele.
Isso certamente gera vários problemas, e o TypeScript surge para corrigir esses problemas, para levar o JavaScript para mais próximo do Java, onde no Java você tem ali o int, tem o double, tem o float, são tipos de dados explícitos, você precisa declarar um atributo, né, após ali a definição do tipo de dado. E também o TypeScript suporta anotações tal como existe já no Java há um bom tempo. Mas a tipagem no TS não é obrigatória, então você pode utilizar tipagem, forçar ali que um atributo, uma variável seja do tipo string, ou falar ali, usar a palavra any, né, qualquer coisa, qualquer valor pode ser atribuído àquilo. Logicamente que não é sugerido trabalhar assim com o TypeScript, ok? Uma outra vantagem do TypeScript é que ele tem um compilador onde você consegue transpilar. Transpilar é diferente de compilar, né? Compilar você compila para uma outra linguagem. Aqui vamos considerar que o TypeScript é um superset do JavaScript, então você está compilando praticamente para a mesma linguagem. Então esse termo aí a gente utiliza que é transpilar. Então você pode transpilar do TypeScript, que é uma linguagem de alto nível, que utiliza as versões mais recentes, os conceitos mais recentes do JavaScript, com tipagem de dados, com anotações. Inclusive essa figura aqui apresenta o S5, que é ECMAScript 5, que é a versão mais antiga do JavaScript, sendo que o ECMAScript é uma especificação da linguagem JavaScript, ok? Daí surgiu o ES6, que é o ECMAScript 6, com vários conceitos, conceitos de classes, de módulos, declarar variáveis com let, com const, então tem vários conceitos novos, e hoje o ECMAScript está numa versão muito superior, mas os browsers, no modo geral, fazem uso do ES6, que foi lançado ali junto com ele vários novos conceitos. E o TypeScript envolve esses conceitos e inclui novos, beleza? Então quando você usa o TypeScript e o compilador, você pode transpilar para qualquer versão do ECMAScript ou qualquer versão do JavaScript, ou seja, para a versão 5. Se está utilizando um browser bem antigo, você transpila para a versão 5. Se tem um browser mais atual, mais popular, tal como o Firefox, você transpila para o ES6, beleza? Então seria mais ou menos isso que esse transpilador faz, o TypeScript. Então, e você pode utilizar o TypeScript com JavaScript, porque um envolve o outro. Você pode trabalhar com essas duas linguagens no mesmo arquivo. Isso é muito legal. E os frameworks, a gente vai ver os conceitos de frameworks, fazem uso atualmente do TypeScript, até por conta disso que a gente reparou ali, a gente viu naquele gráfico do GitHub, esse autoposicionamento do TypeScript em termos de linguagens populares. E como ser mais produtivo com uma linguagem, seria usando bibliotecas ou utilizando frameworks. E o que são esses conceitos aí de bibliotecas, de framework? O que é um framework, então? Um framework significa estrutura, tá? Então, framework significa estrutura. É um conjunto de códigos genéricos, geralmente implementados na orientação a objetos, então em termos de classes pré-implementados, e uma linguagem de programação para ditar a estrutura e o fluxo de desenvolvimento de uma aplicação, ao contrário de uma biblioteca, com boas práticas e uso de padrões de projeto. Então, quem já trabalhou com algum framework em PHP, por exemplo, Laravel, ou em Java, por exemplo, Spring, vocês perceberam que muita coisa daquele framework já está pronto, e é o framework que invoca o nosso código, o código do desenvolvedor. Basta o desenvolvedor completar alguns espaços ali, para fazer essa sua aplicação. Então, o framework, ou a estrutura, oferece uma aplicação parcialmente implementada, que é o caso do Spring, do Laravel, ok? Cabendo ao desenvolvedor implementar as funcionalidades específicas ao domínio do problema. Então, ele já recebe ali a questão de segurança já pronta, a questão para acessar o banco de dados, os repositories, o Active Record, alguns padrões já implementados, facilitando a vida, impedindo que ele reinvente a roda
na implementação de cada aplicação e com isso melhorando muito, né, o desempenho do desenvolvimento. Então qual que é a diferença entre framework e biblioteca para a gente nunca mais esquecer, né? Uma forma fácil da gente entender, até como a imagem aqui, sendo que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então fica mais fácil da gente entender. Então basicamente um framework, como já foi falado, a dependência e colaboração entre as classes, e é o framework que chama o código da aplicação. Então temos aqui numa figura o framework, é um conjunto de classes que estão colaborando entre si, e é o framework que vai chamar ali um controller, né? Que vai chamar ali um método, tá? E cabe ao desenvolvedor apenas implementar aquilo e respeitar esse fluxo do framework. Não tem como ele fazer diferente disso. Então se o framework implementa o padrão MVC, tá? Você vai ali implementar o controller, né? Os models, e aquilo aí vai funcionar, né? Seguindo as diretivas daquele framework. Já isso é diferente de uma biblioteca, né? A biblioteca é o seu código que está aqui em cima que vai fazer uso de uma biblioteca. Então você quer incluir uma máscara num campo de input, então você vai chamar aquela função para colocar aquela máscara de CEP ou algo assim desse tipo. Então a sua aplicação tem a sua própria estrutura, a sua liberdade, a sua flexibilidade, e quando precisa de algum recurso implementado por terceiros, faz uso de uma biblioteca para não ter que implementar tudo aquilo. Então, essa biblioteca é um conjunto, é dito biblioteca, né, porque geralmente é um conjunto não de livros, mas um conjunto de funções já preparadas, já prontas e testadas para uso. Então, só se você não quer implementar aquilo, você usa uma biblioteca e usa uma função ou duas ali, pronto, já está feita, né, aquela funcionalidade para uso. Então essa é a diferença aí para a gente nunca mais esquecer entre biblioteca e framework. E existem várias bibliotecas JS, então a gente viu que o JavaScript é a linguagem mais popular, então nós vamos focar na linguagem JavaScript daqui para frente e vamos conhecer aqui algumas bibliotecas, por exemplo, o jQuery, o React, o tão famoso React, ele não é um framework, ele é uma biblioteca. O D3, que é para apresentação de dados, uma ferramenta ali muito completa. A programação reativa com RxJS. O TAFDB, que é um banco de dados que pode executar tanto no navegador quanto no back-end com JS. Tá? E tem o Algolia Places. Vamos conhecer algumas dessas bibliotecas para a gente ter uma noção. Principalmente essas aí, existem tantas outras, né? Mas essas são algumas mais impactantes e mais populares aí no mundo do JS. Beleza? Então vamos ver aqui, por início, tá? Cadê aqui o jQuery? Tá? O jQuery é uma biblioteca, foi, né, e é ainda bastante utilizada, porque existem muitas aplicações legadas, né? Você vai fazer uma aplicação em Java ou um PHP com a renderização realizada no servidor. Você precisa, por exemplo, uma máscara ou colocar um slider. Você faz uso, um efeito, uma animação, você faz uso do jQuery, que ele compila, né, funciona bem em qualquer navegador. E aqui tem um exemplo, né, de como ele é utilizado. Basicamente ele é utilizado para fazer buscas, né, de elementos na árvore DOM e manipulá-los, né, tratar eventos, fazer animações, manipular a árvore DOM, né, de um elemento de uma página HTML. E tem suas variações aqui, né, tem suas extensões também. E tem centenas de plugins feitos com o jQuery para uso e pronto, né? Pronto para uso e aumentar o desempenho do desenvolvimento da aplicação. Tem esse Algolia, né? Também uma biblioteca, vamos dizer assim, tem bastantes estrelas. Ele trabalha ali com input, facilitando o autocomplete de endereço, tá? Então se a gente coloca aqui, por exemplo, Vicente Machado, tá? Ele já apresenta aí todas as cidades que possuem esta rua, colocar aqui 3.000 que seja, tá? Ó, aparece aqui Guarapuava, Paraná, São Paulo, tá? E depois disso ele já retorna aqui um JSON completo, né, com CEP e tudo mais, de acordo com a rua pesquisada. Então isso é uma biblioteca, já foi implementado por alguém, a gente está utilizando esse componente, vamos dizer assim, né, em forma de uma biblioteca. Tem o TAFDB, que foi comentado ali, ó, o TAFDB, que é um banco de dados em formato JSON. JSON é um objeto JavaScript literal em forma de string. Então ele oferece várias ali operações
naturais a um banco de dados, né, como find all aqui, né, ou uma busca por um elemento específico, acesso a, tipo, por exemplo, tipo friends aqui, ele retorna uma lista de objetos, ele pega aqui o primeiro ou pega o último, e assim vai, você consegue fazer atualizações. São operações comuns no banco de dados. Então é uma biblioteca aí que tenta simular os conceitos de bancos de dados numa aplicação feita com JS, funcionando tanto no server-side, né, no lado do servidor, como no próprio browser, né, atuando com jQuery também e outras bibliotecas. Tem o RxJS aí que, né, a maioria dos frameworks JS estão dependendo praticamente, estão utilizando, que é o caso do Angular, que faz muito uso do RxJS. Só que o RxJS ele não é dependente do Angular, nem o Angular nem de qualquer outra framework. Ele é algo próprio, uma biblioteca própria que pode ser utilizado, inclusive numa aplicação feita com JavaScript puro, tá? Então ele é usado basicamente, conforme aqui a documentação, ele é uma biblioteca, né, para fazer operações assíncronas, tá? Então fazer uma requisição para um servidor sem travar a aplicação, tá? Então é feita uma requisição para o servidor e a aplicação fica não aguardando, mas quando chega a resposta, naquela função que invocou é notificada, né? Então ele implementa basicamente o padrão observer, tá? Quando muda o estado de um objeto, tá? Os observadores são notificados. Inclusive isso acontece com eventos, né? Um evento de clique num botão, tá? Você clica no botão, uma função é chamada, tá? Então você pode utilizar o RxJS para você tratar um evento de clique, tal como está aqui nesse exemplo básico da documentação. Aqui temos um código JS puro, né, que usa o add event listener para escutar ou para ouvir um evento de clique no documento como um todo. Aqui é uma função flash, uma função arrow function. Tá? Quando eu clicar no documento representa o todo aqui numa página, essa função será invocada. E poderia fazer o mesmo usando from event, tá? da RxJS, tá? Aqui posso me subscrever a um evento. Quando esse evento ocorrer, essa função será executada. Tá? Então essa basicamente não tem muita vantagem nesse pequeno exemplo de utilizar um ou outro, tá? Mas ele suporta alguns operadores, então você pode fazer, por exemplo, assim envolver um pipe ou um outro operador e contar, às vezes tem um operador chamado buffer, que você apenas vai chamar, por exemplo, essa função quando o botão for clicado 3 vezes. Tá? Então isso você não consegue fazer com o JavaScript puro, tá? De forma simples. E com o RxJS você faz. Então, se clicar 3 vezes nesse botão, vai ter um contador interno. Isso em uma linha, isso é feito em uma linha. Daí, essa função será executada. Então, ele é muito poderoso o RxJS. Ele é usado para várias situações aí da programação reativa. Tá? Então, bem interessante. Usa aqui o paradigma funcional também. É bem bacana, né, de conhecer. É um pouco complexo porque existe um conjunto enorme de operadores, mas a gente vai ver também sobre isso aí mais adiante no curso, porque ela é muito importante no mundo do JS. Tem o Lodash também aqui, né, uma biblioteca para manipulação de vetores e de outros elementos que tem muitas operações também implementadas aí nesta biblioteca, beleza? E o próprio React que a gente vai ver depois, beleza? Então, seguindo aqui, a gente chega nos frameworks back-end. Então, nesse slide a gente viu sobre bibliotecas JS, algumas delas, existem centenas, né, de bibliotecas. Nós vimos as principais, as mais interessantes. E falaremos agora sobre frameworks back-end, ou seja, frameworks que rodam no lado do servidor. Aqui é separado entre Java e JavaScript. Tá? Em Java nós temos o JSF, né, que é uma biblioteca, é um framework aí que implementa o MVC, foi muito utilizado aí quando ele foi lançado. Ele se assemelhava, construir uma aplicação com o JSF se assemelhava, ou se assemelha ainda, porque ainda ele é bastante utilizado, a construir uma aplicação desktop. Então muita coisa já era implementada, inclusive os componentes. Hoje a gente utiliza, né, componentes do Bootstrap, do Angular, do Materialize,
mas o JCF já vinha com componentes prontos, tá? Então bastava arrastar, tinha até uma ferramenta de arrastar os componentes para construir uma página, e muita coisa acontecia debaixo dos panos, inclusive operações assíncronas como operações Ajax, tá? Você tratava ali um evento, forma simplesmente um evento, mas aquilo levava a várias ocorrências, tal como uma requisição ao servidor. Então muita coisa acontecia de forma transparente e realmente era muito produtivo. Só que não vingou tanto o JCF, perdeu muito espaço para o Spring, né? O Spring ele não é considerado um framework, ele é um ecossistema de frameworks, é um conjunto de frameworks, porque temos o Spring MVC, o Spring Data, e tem vários frameworks lá no Spring. Só voltando um pouco ao JSF, acho que é interessante mostrar aqui o Prime Faces, tá? O Prime Faces ele oferece um conjunto de componentes, é uma biblioteca então. Ele é uma biblioteca de componentes para o JSF e mais recentemente está suportando o Angular, o React, o Vue, né? São outros 3 frameworks aí mais no lado do JS. Vou clicar aqui em Prime Faces para a gente ver aqui, acho que o demo que seja, demonstração. Tá? Então aqui também tem a documentação. E aqui a gente consegue ver mais que abaixo, tá? os componentes para formulário, para ser usado ali com o JSF, um spinner. Tá? Então é super fácil aqui o código HTML baseado aqui em componentes para utilizar junto com o JSF. Tá? Beleza, então seria isso aí, esse framework, mas a gente não vai entrar em detalhes no JCF nem no Spring, porque nosso foco aqui é a linguagem JavaScript. E para back-end, o JavaScript também funciona por conta do Node.js. Então, geralmente, o JavaScript roda no navegador, tá? Né? Tem lá o browser do Google, ele utiliza o interpretador V8, o Firefox utiliza outro interpretador e assim vai, tá? Então, geralmente, o JavaScript foi proposto para rodar no navegador. Mas com a plataforma Node.js, tá? O Node permite com que o JavaScript seja rodado, seja executado fora do ambiente de um navegador, podendo então construir aplicações no lado back-end. Tá? Então, basicamente é isso que o Node faz. É como se fosse um JVM do Java que interpreta Java. Aqui o Node interpreta JavaScript independente do ambiente. Então eu posso fazer uma aplicação back-end, fazer uma aplicação como eu faria ali com Laravel, com Spring, eu posso fazer com JavaScript, então rodando um framework em cima do Node, tá? E inclusive posso fazer uma aplicação desktop, tá? O próprio editor VS Code que a gente vai utilizar no curso foi feito em cima aí de um framework chamado Electron, que roda logicamente em cima do Node, beleza? Então, para rodar aplicações back-end, existem alguns frameworks feitos em JavaScript, um deles é o Express.js, que é muito conhecido, muito utilizado, mas ele é mínimo, né? Então ele não é bem considerado um framework completo no estilo do Spring MVC, quem já conhece, ou no estilo do Laravel, não é. Ele é bem simples, geralmente é utilizado para a construção de API REST, onde você manda requisições, get, post, patch, tá? Put, e ele retorna JSON. Então ele recebe JSONs e responde como JSONs. Geralmente é usado para isso. Não tem mais estrutura de implementação de um padrão MVC, por exemplo. E isso está implementado nesse framework Nest. Então o Nest já propõe uma arquitetura, ele é inspirado no framework Angular, tá? Então ele tem o controller, tem os services, tem vários componentes aí e faz uso debaixo dos panos do Express.js. E também temos o TypeORM, que se assimila ali ao Spring Data ou Hibernate do Java, né? Que faz um mapeamento entre objeto e tabelas. Então, usando o Nest, tá? O Express dá para fazer algumas coisas no lado back-end, mas não é lá aquelas coisas. Tá? Já com o Nest, a gente já tem um framework top no JavaScript para rodar no lado back-end. Só que o Nest ainda é recente, tá? Ainda vai ser evoluído e vai ser mais popularizado.
tá? E para se aproximar, né, ele vai buscar ser uma alternativa ao Spring, né, para o pessoal aí que está vindo do Java pro JavaScript, que já está acostumado com os padrões MVC, da forma como o Spring trabalha, com controller, com service, né, seguindo as boas práticas. O Angular também trabalha com controllers, com service, então Spring similar ao Angular, e o Nest se baseia no Angular para fazer uma aplicação, para fazer um framework, né, para oferecer um framework seguindo essas boas práticas aí do MVC ou da orientação a objetos. E com parceria aí com o TypeORM, ele consegue se aproximar muito bem desses frameworks tão populares. Então, só dando uma olhada aqui, fechar aqui o Prime Faces, vamos ver o ExpressJS. Então, expressjs.com, essa é a página, diz que é um framework web, tá? Mas é minimalista, tá? Então, é um framework pequeno, feito para rodar em Node, tá facinho de instalar. A gente usa aqui o NPM, que é o Node Package Manager, então um instalador de pacotes, tá, de dependências para o Node. Ótimo, então aqui a gente consegue instalar facinho, roda facinho, tem vários exemplos aqui de utilização. E daí a gente chega aqui no Nest.js, que fala que é extensível, né, versátil, progressivo. Tá, tem aqui uma conferência de 2018 sobre o Nest.js, a gente consegue ver aqui a documentação, tem cursos, então tem muita coisa, né, muita documentação já sobre o Nest.js, a questão de segurança, vários, o WebSocket, então ele suporta muita coisa mesmo. Temos o TypeORM, tá? Então aqui ó, a gente vê uma entidade similar o que a gente encontra no Hibernate, no Spring Data, ó, Get Repository do Spring. Então esse ORM aí, muito bacana, tá? Uma bela iniciativa para trabalhar com bancos relacionais com JavaScript, beleza? E a gente chega aqui também no Node, que foi comentado, esse é o site do Node.js. Tá? Vai ter uma aula específica de como instalar o Node, de como instalar o NPM, né, que é um instalador de pacotes do Node. Aqui está a versão LTS, né, a versão de suporte a longo prazo, versão 16. Então, como fazer download, tem todas o que é necessário para entender por alto e instalar essa ferramenta no seu computador. Ok? Então, voltando aqui ao nosso fluxo dos slides, dando sequência, a gente chega aos frameworks front-end. E aí também nós temos ao lado do Java e o do JavaScript. Só que o Java não tem assim um framework front-end, porque ele é feito para rodar no servidor, ou para fazer aplicações desktop, ou rodar no servidor. Ele não substitui o JavaScript, né? Falando em front-end hoje, a gente fala em CSS, HTML e JS, não se fala em Java. Mas só que, há um tempo atrás, o pessoal do Google, eles inventaram o GWT. Tá? A gente vai mostrar aqui o GWT. Você vai achar o site deles. Aqui, ó, o GWT, mas é chamado de WIT. Tá? Então, uma época aí, não sei se 98, 2000, não sei bem o ano, os engenheiros do Google, eles conheciam muito Java, né? E o JavaScript naquela época não tinha essa padronização que tem hoje, né? Então era na versão IS5, não tinha conceito de classes, de herança, de métodos. Os browsers também implementavam de forma diferente o JavaScript, então você tinha que usar o jQuery, que o jQuery, né, ele gerava, ele era compatível, ele tinha vários ifs implementados dentro dos métodos dele para executar de acordo com o navegador, porque cada navegador interpretava de forma diferente o JavaScript, então as aplicações tinham que vir contidas com um monte de ifs. Se for esse navegador, execute isso. Se for aquele outro navegador que não tem tal recurso, execute aquilo. Tá? E naquela época,
O Java era a linguagem mais popular entre a equipe do Google, e daí eles inventaram o GWT, onde se programava em Java e ele compilava para JavaScript para rodar em qualquer navegador e com uma performance melhor do que se fosse desenvolvido no braço, né, com JavaScript puro, né? Então por isso que diz aqui produtividade para desenvolvedores Java com uma performance para usuários, gerava um algoritmo, um JavaScript bem otimizado, mas não vingou, né, o GWT até hoje. Eles estão na versão 2 alguma coisa, 2.5, estavam para lançar a versão 3, mas não lançaram, porque nessa época surgiu o Angular, surgiu o React, o JavaScript evoluiu, né, se aproximou muito do Java, surgiu o TypeScript, que eu nem mostrei aqui o site do TypeScript, né? Surgiu o TypeScript que facilitou muito a programação no front-end, então por isso não valia mais a pena trabalhar ali com o GWT para fazer o front-end em Java, né? Então ele até usava um arquivo de template com uma outra extensão lá que estava difícil aí de ser produtivo ali no desenvolvimento como é hoje, né? Que hoje se utiliza apenas HTML, CSS e JavaScript para fazer o front-end. Então não foi falado aqui da página do TypeScript, então ele é um JavaScript com tipos de dados. Aqui ao lado apresenta um objeto literal, tá? Um objeto literal aqui, ele oferece aqui, por exemplo, esse user só tem 3 atributos. Eu tentei acessar o name e o name não existe. Se fosse em JavaScript, isso aqui iria funcionar, em Java não, tá? Em TypeScript também não, então o name não foi declarado nesse objeto, beleza? Tem o autocomplete do editor, no JavaScript puro não tem isso, porque não tem essas definições aí de classes. Aqui foi utilizado o framework Express, né, para tratar uma requisição GET para uma rota raiz. Então chegando uma requisição GET para a raiz, essa função será executada. Então mostrando como é tão simples aí trabalhar com o Express.js. Ele suporta a interface que o JavaScript não suporta, então é uma coisa a mais, é um superset mesmo do TypeScript. E veja que ele suporta tipos de dados, number, string, é uma coisa já avançada. E aqui suporta também o JSX, que é um arquivo de template ali do React, beleza? Então voltando, falamos do GWT e chegamos então nos frameworks JS, tá? Temos o Angular, temos o React, que ele não é um framework JS, ele é uma biblioteca apenas, tá? E temos o Vue.js, que é considerado como sendo um framework, tá? Então o React é uma biblioteca, o Vue.js ele é um framework progressivo. Quer dizer que você não é obrigado a fazer uso de toda a estrutura do framework de uma vez só, tá? Então você não quer utilizar roteamento, não usa. Você quer só usar a parte de renderização, faz uso apenas de uma parte do framework. Já o Angular é um framework monolítico, você é meio que obrigado a fazer uso de toda a estrutura do Angular. Okay? Então essa é a diferença. Quer algo mais leve, quer incorporar usar alguma coisa assim de biblioteca, de esses frameworks, numa aplicação existente, você pode ir de React ou de Vue.js, tá? Porque você pode usar, porque o React na verdade é uma biblioteca de renderização, então ele renderiza, pega dados e mostra na tela, algo bem pequeno, tá? Já o Vue.js você pode fazer o mesmo que com o React, mas se você quiser um pouco a mais, você vai incorporando ali bibliotecas, né, ou partes do framework do próprio framework. Já o React não, você tem que pegar partes, outras bibliotecas, às vezes desenvolvidas por terceiros, né, para tornar o React tão completo quanto o Angular ou quanto o Vue.js. Então vamos dar uma passada por esses sites desses frameworks. Deixa eu encontrar aqui, então eu vou fechar aqui este do jQuery também, do TAF também, do RxJS, do Lodash, do Express, do todos eles, e deixando aqui apenas o React. Aqui no React a gente vê que ele realmente é uma biblioteca JavaScript, né, para criar interfaces de usuário, tá? Então é para interface do usuário, não é algo assim tão complexo quanto o Angular. E ele é muito baseado aí no paradigma funcional.
ele usa essa versão aqui, essa extensão de arquivo JSX, que eu não considero sendo uma boa prática, mas né, o React é uma biblioteca muito utilizada e o JSX, apesar de ser opcional, é bem popular essa extensão. Então ele, por conta disso, ele escreve HTML, tá, dentro do código JavaScript. Tá? Então ele retorna aqui via uma função HTML dentro do código JavaScript, sendo que esse X aqui refere-se à extensão, né? Então JS estendido. Então ele é uma biblioteca. Temos aqui o Vue.js, The Progressive Framework. Então ele oferece várias partes aí, né? E você vai montando a sua aplicação. E temos o Angular. O Angular sim é aquele framework monolítico completo, com roteamento, com gerenciamento de dados, né? Com tudo praticamente. Então, dando sequência, falaremos sobre cada um desses frameworks. Então a gente já falou aí sobre o que é um framework progressivo, tá? Então a ideia é começar a usar uma parte do framework de acordo com a necessidade e vai adicionando outras, tá? Quer renderizar, mostrar apenas dados na tela? Usa a parte referente a rendering. Quer trabalhar com reuso, né? Envolver trechos de HTML, né, em componentes, né, definir uma tag que representa um conjunto de outras tags, né, organizar os dados para reuso, vai de componente. Quer trabalhar com roteamento, navegar de uma página para outra, envolve ali aquela parte ali do roteamento. Gerenciamento de estados, você quer comunicar componentes entre si, trafegar dados entre componentes, beleza? Tá? Usa a parte ali de gerenciamento de estados. Essa é a vantagem do Vue.js, muito bacana essa vantagem. E o monolítico não, então é formado por um conjunto de entidades fortemente acopladas que definem como o desenvolvedor deve implementar. É como a gente está acostumado com Spring, tá? Com Laravel, a gente é forçado a usar aquela estrutura, né? Então, isso, se você entender aquela estrutura, lógico, fica mais fácil de você programar, mas às vezes essa estrutura é um pouco complexa e leva um pouco mais de tempo, tá? Então a curva de aprendizado pode ser um pouco maior, mas ela é autossuficiente, ela possui tudo já para você construir uma aplicação completa e uma aplicação até complexa, digamos assim, tá? Então o React ele não é um framework, ele foi criado pelo Facebook, demanda bibliotecas de terceiros, caso você queira se aproximar de um framework monolítico com ele, é baseado no paradigma funcional, usa essa extensão JSX e os componentes podem ser representados por classes ou funções. Então ele até trabalha ali com a orientação a objetos, mas também suporta o paradigma funcional, e aqui está um exemplo aí do React com o arquivo JSX, onde ele mistura, né, o HTML com JS. Temos aqui o Angular, né? O Angular foi lançado em 2010, né? Como o Angular JS, ou o Angular 1, vamos dizer assim. Daí em 2016 foi lançada a versão Angular 2, tá? Que não é compatível com a versão Angular JS. Então quando fala-se em Angular apenas, a gente fala no Angular 2 para cima. Quando fala-se em Angular JS, está se falando do Angular lá de 2010. Nessa transição aí, o Angular perdeu muito mercado para o React, porque o React continuou compatível entre suas versões e o Angular não. Então quem conhecia o Angular JS fica um pouco decepcionado, porque com o Angular 2, apesar de ser muito melhor do que o Angular JS, muito mais completo, porque foi levantado vários problemas pela comunidade no Angular JS, isso foi corrigido no Angular 2 ou apenas Angular. Então ele perdeu um pouco de mercado, mas agora, né, essa popularidade, agora não, já há um bom tempo, está voltando. O pessoal realmente curtiu essa mudança realizada no Angular. Então ele é completo e indicado para aplicações maiores. E veja que interessante, nesse próximo exemplo, ele separa bem na estrutura, seja o template, ou seja o HTML. Não, o template não é HTML, o template é o que gera o HTML, a lógica, né, e o estilo. Então a gente vê nesse exemplo que temos aqui o template no arquivo .html normal, e temos aqui o componente, né,
uma classe, né? Um componente é representado por uma classe, não consegue se definir um componente como sendo uma função, como no React. Então tem que ser via classe, com construtor, com métodos. Ele usa essa notação, tá? Essa notação basicamente é uma função, né? Só tem começa com um arroba ali, é o chamado de decorator, tá? Do TypeScript, tá? Então isso aí ele consegue mapear o template, tá? Com a lógica, separando bem, né? Essas questões. Inclusive tem o CSS que pode estar num terceiro arquivo. Então, né, opinião minha, eu acho o Angular bem mais segue melhores práticas, né, por trabalhar com esses arquivos nativos, CSS, HTML, TS, né, TypeScript, mas ele suporta o JavaScript puro também. Mas o TypeScript é muito mais utilizado e muito mais produtivo do que trabalhar com o JS. Dando sequência, temos aqui o Vue. Né? O Vue aí foi criado pelo Evan You. Ele trabalhou, né, na equipe de construção do Angular. Ele também separa, então ele é bem baseado no Angular. Então o Angular e o Vue seguem uma linha. O React é um pouquinho diferente, porque é baseado no paradigma funcional, né, segue uma outra abordagem. Mas o Angular e o Vue são bem similares. Até por isso o Vue separa assim, né, o componente em template, em lógica e estilos. E é fácil de utilizar porque você pode ir incluindo aos poucos, né, as partes do Vue.js. Só que o Vue ele não usa, né, os arquivos nativos, ele faz uso de um arquivo com a extensão .vue, né, tal como lá o JSX do React. Mas nesse arquivo você consegue separar ali o template, né, o trecho aqui de HTML com tags e aqui o nosso componente. Então até de uma certa forma se aproxima mais do Angular, né, por separar o template do componente, mas ele faz isso dentro de um único arquivo. O estilo aqui também está em outro conjunto de tags. Então tem o template, tem o script e tem o style. Tudo isso dentro de um arquivo. Ótimo. Então esses frameworks JS, existem outros, tem o Aurelia, tem vários outros frameworks JS, esses três aí que foram apresentados, mesmo que o React não seja um framework, tá? Mas ele pode ser utilizado junto com o Next.js, e o Next.js oferece algumas ferramentas aí que dá para considerar o React como sendo um framework. Então ele complementa bastante ali o React, inclusive propondo renderização de páginas do back-end e roteamento e outros pilares, né, que cabem dentro de um framework. Então, esses frameworks apresentados, eles servem basicamente para a construção de Single Page Application, ou SPA. Então, quem nunca ouviu falar o que é um Single Page Application, é uma aplicação web que consiste em apenas uma página. Então, é baixado uma página HTML e depois é feita uma requisição lá para o back-end, é baixado o CSS e o JavaScript, e o JavaScript que vai renderizar a página no lado do cliente, tá? Então, o JavaScript faz requisições posteriores para o back-end, ao invés de voltar uma página nova, completa, ali com cabeçalho, com body, né? Volta apenas um trecho de HTML ou então volta apenas um JSON. Tá? Então essa renderização, essa troca de painéis ou de componentes é realizado tudo no lado cliente. Até aqui tem na figura, né, o modo tradicional, que você faz uma requisição para o servidor e volta um HTML completo, né, com head, com body, né, todo o arquivo HTML. Daí você preencheu um formulário, faz um post e volta um outro HTML completo. Inclusive faz o page reload, né, a página, o browser fica um segundo, né, meio segundo ali em branco, né, um vazio. Então toda aquela página é 100% renderizada. E o mesmo não acontece aí no SPA. Você faz uma primeira requisição, lógico, vem o HTML completo, e as próximas requisições acontecem via JAX, ou seja, requisições assíncronas. Então, às vezes vem só um JSON, e você muda apenas um div. Um exemplo aí dos comentários, né, do YouTube, do Facebook. Você faz um comentário, é enviado aquele comentário via um AJAX para o servidor e é retornado, vamos supor assim, um JSON, alguma coisa, uma confirmação, que seja. E aquela mensagem que você enviou
é imediatamente apresentada embaixo do textr ali do input, sem precisar renderizar toda a página. Então apenas um componente, um elemento da página é atualizado, né? Diferente do modo tradicional. Então isso é o Single Page Application, e isso aí geralmente a gente constrói, pode ser construído com JavaScript puro, lógico, mas são aplicações aí com a renderização realizada no navegador, resultado do uso desses frameworks JS. Aqui é outro exemplo aí, né, de como funciona essa diferença, tá? No modo tradicional toda a página é recarregada, e aqui no SPA, nesse caso a página é esse todo o espaço em branco, e tem aqui um div, vamos supor assim, e apenas esse div é atualizado de acordo com as rotas digitadas no navegador. E um SPA também é chamado de CSR, ou Client Side Rendering, tá? Renderização no lado cliente. E temos vários problemas de utilizar somente um SPA. Uma delas é a dificuldade para indexação de conteúdo por mecanismos de busca, que é o SEO, Search Engine Optimization, por exemplo, lá o Google, né? O Google, ele tem um robô que vai nos servidores, entendem aqueles HTMLs e consegue renderizar. Mas aqui no SPA, o HTML ele é renderizado no lado cliente. Então quando chega o robô da engine, né, de busca, ele encontra apenas um arquivo vazio com referências a arquivos JavaScript. Daí a maioria desses robôs não entendem JavaScript e não conseguem indexar estas páginas. Lógico que atualmente ali o motor do Google já está indexando, já está conseguindo indexar páginas SPA, mas os demais ainda não têm esse recurso. Então é uma dificuldade, né? O seu site não é bem posicionado nesses mecanismos de buscas. Também é difícil de você integrar eles com redes sociais, né? Quando você compartilha um link para uma rede social, quando é um site tradicional, às vezes aparece uma imagem resumindo aquela notícia, né? Um título, algo assim. E isso aí é um pouco mais complexo de fazer no SPA. É possível sim, mas é um pouco mais complexo, envolve um conjunto a mais de tags a serem incluídas, tá? Não executa às vezes em aparelhos que não suportam JS, então às vezes o navegador pode desabilitar o JS, ou então o navegador ser uma ferramenta bem antiga, né, que não suporta às vezes as versões mais recentes do JavaScript. Então daí pode haver uma dificuldade, né, de rodar não vai nem conseguir rodar o SPA nesses browsers. E um outro problema aí que acontece no SPA é o carregamento inicial demorado, tá? Como é uma única página HTML, essa página às vezes carrega todo o arquivo JavaScript da aplicação, que pode ser muito pesado, tá? Leva a uma certa demora na renderização da página, porque primeiro é baixado o HTML, depois é feita uma solicitação para o back-end em busca dos arquivos JS, que são carregados no navegador, então executados, vão buscar os dados, os JSONs no servidor. Então é muito processamento, né, para a execução da primeira página, e isso leva um certo tempo aí e uma má experiência para o usuário. Então surgiu o conceito de Universal Application para resolver todos esses problemas aqui, tá? Então você usa os frameworks, já é uma facilidade, para construir um SPA, tá? E depois vem esses adendos, tá? Os complementos aos frameworks, que são estas bibliotecas ou extensões que permitem renderizar um SPA no lado do servidor também, a fim de resolver aqueles outros problemas. Então permite a pré-renderização no lado do servidor de um SPA para resolver suas limitações. Então quando é um CSR, foi explicado ali o fluxo, como funciona, de baixar o JavaScript, renderizar e então apresentar alguma coisa para o cliente. E quando é um SSR, o Server Side Rendering, né? Quando ele percebe que é um motor de busca que está solicitando a página, então ele renderiza no lado do back-end. Quando ele percebe que é uma primeira requisição, tá? Ele renderiza todo o HTML no lado do servidor e manda para o cliente. E daí as próximas requisições do cliente, caso o navegador suporte JavaScript, né,
são feitos via JavaScript, via SPA de fato. Apenas a primeira página é enviada completa para que o usuário tenha uma boa experiência e de forma rápida. Então ele busca basicamente resolver os problemas relatados anteriormente de SEO, tá? de carregamento demorado, renderizando, né, pré-renderizando as páginas no lado back-end e de acordo com as requisições e mostrando a página renderizada ou não, né, ou trabalhar naturalmente como requisições Ajax, né, como requisições do framework. E aqui a gente tem algumas ferramentas que trabalham junto com esses frameworks aí mais tradicionais para renderizar as páginas no lado do servidor, né, que são a Universal Applications. É Universal porque um SPA passa a atender qualquer tipo de requisição. Se o problema é SEO, atende. Se o problema é um browser antigo, vai atender. Então ele torna uma aplicação universal mesmo, né? Atende tanto SEO, atende as redes sociais, um browser antigo, tá? Então essa é a ideia de usar o termo Universal Application. Bacana. E para o React nós já vimos, temos o Next.js, para o Vue.js temos o Nuxt.js e para o Angular temos o Angular Universal. Vamos dar uma olhada neles aí. Então temos o Next.js, que é chamado de um framework para o React, para a produção. Tá? Então além de oferecer, né, de tornar o React realmente um framework, ele permite internacionalização, otimizações de imagens e tudo mais. Ele permite a renderização aqui no lado do servidor. O Nuxt faz a mesma coisa. Ele é um framework completo, tem várias facilidades, zero configurações, porque se você vai trabalhar com Vue.js, você precisa configurar algumas coisas, né, para as partes se comunicarem bem. Aqui está tudo preparado, zero configurações, sistemas de roteamento, e também SEO friendly, tá? Então a renderização no lado do servidor, facilitando aí a indexação. E temos o Angular Universal. Não tem aqui tal como tem no Next, tal como tem no Nuxt, não tem uma página, né, específica para o Angular Universal, porque o Angular é um framework monolítico de fato. Então ele via uma Angular CLI, tá? Que é uma ferramenta de auxílio de instalações aí do Angular, é facinho de você adicionar essa extensão aí do Angular Universal numa aplicação Angular. Então já vem pronto, já vem integrado com o Angular essa questão de renderização no back-end. Então seguindo, tá? Tudo isso que nós vimos aqui é para a construção de um SPA, um Single Page Application, que vai rodar no navegador, vai rodar num browser de um celular. Tá? E também temos a possibilidade de construir um aplicativo nativo, né? Um aplicativo para rodar de forma nativa no Android, no iOS. Se fosse para rodar no Android, nós usaríamos o Java, o Kotlin. Se fosse para rodar iOS, usaríamos o Objective-C, o Swift. Tá? Então tem essa possibilidade também. Não digo que está em alta, né, por conta que você precisa desenvolver uma aplicação própria para o Android, com outra linguagem para a Apple, outra para a Microsoft. Então se precisar alterar aqui Android, tem que fazer também a implementação na Apple, tá? Mas tem uma vantagem, se você for construir um jogo, precisar de uma ótima performance, acho que realmente é a solução, tá? É muito eficiente em termos de hardware por trabalhar ali em baixo nível e conhecer as particularidades do sistema operacional daquele dispositivo. Beleza? Mas também dá para construir aplicações nativas com JS. Você pode usar o React Native, pode usar o Vue Native, o Native Script, que é mais usado para Angular, mas também pode ser usado pelos outros, e o Flutter. Tá? O Flutter já faz uso de uma outra linguagem chamado Dart, né, uma linguagem do Google chamado Dart. Então aqui você implementa uma vez só o teu código diferente de você construir uma aplicação nativa com Android, né, o Swift ali do iOS. Aqui você construi apenas um projeto e esse projeto ele pode ser executado em qualquer plataforma, inclusive hospedando, né, essas aplicações nas stores, né, na Apple Store, na Play Store lá do Android, sem nenhum problema.
tá? Seguindo aqui alguns exemplos de aplicações nativas que foram construídas, tá, com JS, utilizando essas ferramentas aí, essas extensões, né, daqueles frameworks lá. Então o Instagram foi feito com o React Native, temos o Discord, o SoundCloud e o Uber Eats, beleza? E também a possibilidade de fazer aplicativos híbridos. Daí você pode usar ali a ferramenta Cordova, PhoneGap, o Ionic, para utilizar o HTML, o CSS e JS para construir ali aplicações híbridas, que não vão ter tanto desempenho quanto uma aplicação nativa, mas se você quiser fazer uma espécie de uma aplicação igual ao iFood, por exemplo, que não exige tanto processamento, apenas formulários, é um comércio eletrônico, é totalmente viável você construir ele como sendo um aplicativo híbrido. Mas só que um aplicativo híbrido é mais do que isso. Ele permite acesso a recursos de hardware do sistema operacional, tal como a agenda de contatos, a bússola do celular, ou, né, a câmera, tá, por meio do Cordova. Tá? O Ionic ele é um framework para construir aplicativos híbridos e faz uso do Cordova. Então é uma ideia, é uma possibilidade excelente de construir aplicativos. Você consegue instalar também nas lojas de aplicativos, tá? E com um único código você consegue, né, atender todos os dispositivos, só que a desvantagem é que com uma performance um pouco inferior, né, das soluções nativas com JavaScript. Aqui são alguns exemplos, por exemplo, a Amazon, a Apple Store, App Store, a Evernote e o Netflix são aplicativos híbridos. E também temos as possibilidades de criar apenas web apps responsivas, daí não tem nada a ver aí com acesso a recursos de hardware, não tem nada a ver com a compilação para o código de máquina dos dispositivos, é apenas uma aplicação ali web que vai rodar dentro do navegador, mas ela vai se adaptar a qualquer tamanho de tela, tá? Isso aqui é responsividade, tá? Adaptam a qualquer tamanho de tela, oferece uma boa experiência de navegação, não precisa instalar nada, tá? Vai rodar em qualquer plataforma, é um site comum. Tá? Isso aqui acho que é o mais comum que a gente já conhece aí, que são aplicações responsivas que se comportam bem em qualquer tamanho de tela e rodam dentro do browser. Não é instalável, tá? E a gente pode utilizar frameworks CSS, tal como Bootstrap, o Materialize, que já oferece ali via CSS, né, algumas estruturas de layout para a gente criar aplicações responsivas, ou então a gente pode fazer uso do Flexbox com o mesmo resultado. Mas foi falado de Web App responsivas para chegar no conceito de PWA, que é o Progressive Web Apps. Nesse caso aí, você não instala, você vai criar um aplicativo, lógico, usando HTML, CSS, JS, pode usar o Angular, normal, pode usar o Cordova, o que for, né, normal aí, mas você não vai instalar esse aplicativo em uma loja de aplicativos, porque hoje, né, um aplicativo, se for muito pesado, vai ocupar espaço no celular e as pessoas mais desinstalam aplicativos do que instalam. E tem milhões de aplicativos disponíveis nessas lojas e os celulares não suportam, por termos de espaço, né, uma grande quantidade de aplicativos instalados. Então surgiu o conceito de PWA, que ele simula a instalação de um aplicativo. Tá? Ele é uma aplicação responsiva, mas com alguns conceitos que simulam um aplicativo instalado. Então, vamos ver se tem aqui algum exemplo. Ele funciona offline, tá? Uma aplicação responsiva que roda no navegador, acabou a internet, você não consegue utilizar, não consegue chamar a próxima página. Aqui ele trabalha offline. Então, se você acessou, por exemplo, se o Facebook fosse um PWA, você acessou ontem, por exemplo, o seu feed, tá? Daí caiu a internet, de ontem para hoje, não voltou a internet. Você vai abrir o Facebook, ele vai apresentar alguma coisa, vai apresentar o histórico, né? Vai apresentar o que ele tem guardado em cache, que é o que foi baixado no dia anterior. Isso não acontece numa aplicação responsiva. Acabou a internet, vai aparecer ali aquele
uma informação no browser dizendo que você está offline. Então aqui ele guarda em cache. Se você fechar esse aplicativo do PWA, você acaba recebendo inclusive os pushes, as notificações pelo sistema operacional, né, do teu celular. E não é preciso instalar, apenas aparece um ícone na área de trabalho. Então se você pegar um exemplo, acho do AliExpress, o Pinterest é um bom exemplo. Você tenta acessar ali o site do Pinterest, ele já apresenta uma mensagem se você quer salvar, né, o atalho na sua área de trabalho. Então vai aparecer um ícone ali do Pinterest, mas não vai instalar nada, apenas é um atalho. Daí você clica naquele atalho, vai abrir, né, o PWA do Pinterest, mas não vai aparecer a barra de endereço, né, que apareceria do navegador, que apareceria numa web app responsiva, por exemplo. Então nessa decisão do Pinterest de implementar um PWA, em comparação aqui às versões nativas, né, que eles já tinham da ferramenta de imagens, tá? Eles tiveram assim um engajamento de 60% a mais, principalmente porque foi dito que as pessoas não estão a fim de instalar aplicativos. Olha esse aqui do iOS, 56 MB, enquanto o PWA só ali o ícone, né, deu 150 KB apenas, então, e os estados que ele guarda para trabalhar offline. Então o tamanho é mínimo, não ocupa espaço no celular, não precisa baixar. Então você acessa ali o site da empresa, aparece aquela informação, você aceita salvar o ícone, né, na área de trabalho. Se sim, na próxima vez ele clica naquele ícone, é basicamente uma página responsiva que é apresentada, só que a barra de a moldura, né, do browser é escondida. Ele funciona também offline, ele usa os service workers para fazer uns processamentos aí em segundo plano. Então tem várias vantagens e eu acredito que esse seja o futuro aí, né? A gente não trabalhar tanto aí com aplicativos híbridos, tá? Mesmo utilizando o JavaScript, né? Porque daí você implementa aplicativos híbridos, mas tem que instalar no seu computador, isso ocupa espaço. E o PWA não, é super leve e tão bom quanto os outros. Tem aqui uma comparação, uma aplicação nativa, que ele funciona offline, tem push, instala na tela, tá? Experiência tela cheia, né? Que a moldura do browser é escondida, e o PWA também. É indexável, né, pelas máquinas de busca, que o nativo não é, já o responsivo é, e o PWA também, tá? Então só tem vantagens, logicamente, em relação a essas linhas aí, só tem vantagens em relação às outras possibilidades. Beleza? Então aqui o exemplo do Pinterest do PWA, e chegamos então nas aplicações desktops, tá? Então você consegue também produzir aplicações desktops usando ali o JS, que é o caso do Flutter e o caso do Electron. Então vamos dar uma olhada aqui no Flutter. Aqui tem o Apache Cordova que foi falado, tá? Como que instala, o que ele consegue fazer, tá? Documentação completa. Você consegue aqui a geolocalização, acessar as câmeras, tá? Então, e tem o Ionic que faz uso ali do Cordova, e é um framework, tá? Suporta Angular, suporta outras linguagens, outros frameworks, tá? Suporta o React, o Vue, para você construir aplicativos híbridos para rodar ali no celular, tá? Então facilita demais com componentes e tudo mais. Aqui o Bootstrap, tá? Temos aqui o Materialize para fazer aplicações responsivas que já oferecem alguns componentes prontos. A gente vai utilizar inclusive ali o Materialize na construção de aplicações. Então ele também facilita a construção de aplicações responsivas. Temos o Electron, tá? E aqui o Electron apresenta alguns exemplos de aplicações que foram construídas, aplicações desktops que foram construídas com o Electron. É o caso do VS Code, do Slack, do próprio Figma. E temos o Flutter aí, que é, né, sensação aí do momento, que ele permite construir aplicações para qualquer tipo de tela, só que ele usa o Dart, uma linguagem próxima do JavaScript. Então ele permite construir aplicações para desktop, celular, inclusive aplicações nativas para celular. Então também é excelente aí, com uma alta performance,
do Flutter. Então temos aqui o Electron e temos o Flutter para construir aplicações desktop. Beleza, falando de tudo isso, falando de SPA, de renderização no servidor, de construção de aplicações nativas com linguagens nativas ou com JS, ou então apenas a construção de web app responsivas, ou então de a gente transformar essa web app responsiva em PWA, né, que vai aparecer o íconezinho ali na área de trabalho, qual que é melhor entre todas essas, e no fim falamos também dos frameworks, né, que podem ser utilizados com JavaScript, o TypeScript também, que são linguagens ali irmãs. E o que nós faremos nessa disciplina? A gente vai construir uma aplicação, né, do zero, chamada de Rollbank, que é uma aplicação de um banco que basicamente ali ele é um caixa eletrônico que permite você sacar dinheiro, depositar, ver o extrato e saldo, e a cada operação que você realiza, o banco te pega uma taxa, né? Te rouba uma taxa, ou cobra uma taxa, então ali um pouquinho alta, né? Por conta dessas operações, e a gente fará isso com o que? O que nós utilizaremos? Utilizaremos o framework Angular, por ser mais completo, por ser mais próximo do Java, tá? Por ser mais orientado a objetos e facilitar aqui a nossa vida, o nosso aprendizado. Utilizaremos o Node, né? O Node, principalmente ali o NPM para instalar as dependências do Node, baixar as dependências necessárias para o Angular. O Angular depende do Node de qualquer forma. Utilizaremos o VS Code, um editor de código aí que suporta o Angular com a inclusão de algumas extensões, alguns plugins. Utilizaremos JS, TypeScript, o framework CSS, que também é um framework, que não é JS, mas CSS, que segue as práticas do Google Material, que é o Materialize, e no fim construiremos uma aplicação PWA, que foi visto ali, talvez vocês foram convencidos que o PWA tem algumas vantagens a mais do que as outras possibilidades de criação de aplicações para rodar, né, em celulares, né, e também em browsers, não importa em qual situação, tá? Então seria isso, pessoal, foi só um overview, uma visão geral aí do conceito de frameworks, né? Começamos ali por Java, né? Decidimos que não iremos utilizar Java porque o JavaScript é a linguagem mais popular do mundo atualmente, mas a gente não consegue fazer muita coisa sem o uso de um framework, não consegue avançar tão rápido sem o uso de um framework que já implementa todo o esqueleto, toda a estrutura para a gente, reduzindo muito, né, o que o desenvolvedor precisa fazer. Então nós usaremos o framework Angular para construir uma aplicação aí passo a passo durante a disciplina. Beleza, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.